Olá, meus queridos, eu sou o apóstolo Sérgio Lopes, da Igreja Comunhão Plena, e nós estamos de volta agora. Começamos nosso programa às 12 horas e todos os dias nós estaremos com vocês através dessa programação bonita, essa programação cheia de paz, de alegria e de muita presença de Deus em Cristo Jesus através do Espírito Santo. Eu estou com uma convidada especialíssima, que é a minha esposa, a Bispa Vera Lopes. Amém. Amém, amor? Aliás, não sou convidada, eu já sou da casa, hein? É verdade. Porque nós temos uma programação especial a partir de agora, você vai me ver. Amém. Nas próximas 1h30. E eu quero cumprimentar você que está nos assistindo. Esse é o programa Vida Plena com Deus, é o nosso segundo dia. Ontem foi um dia de festa, né, apóstolo? Foi um dia de muita festa, é verdade. Muita alegria. E eu tenho certeza que você que assistiu foi abençoado pelo Senhor através da nossa programação. E eu quero falar para você, às 3 horas da tarde, o nosso apóstolo vai atender ao vivo no telefone. Então anota o telefone das 3 horas da tarde. Não adianta você ligar agora. Se você quiser ligar agora e mandar um abraço, tudo bem. Agora, se você ligar às 3 horas, você pode ter a sorte de entrar ao vivo, né? E conversar com o apóstolo e pedir uma oração. E eu sei que o Espírito Santo vai ser bondoso para com a sua vida e vai trazer algo da parte de Deus para você, em nome de Jesus. Então, a partir das 3 horas, o telefone será 0 operadora 11 3895 7884. 0 operadora 11 3895 7884. Enquanto isso, você pode mandar os seus pedidos de oração e também seus comentários pelo telefone 0 operadora 11 7535 4564. Pelo telefone não, pelo WhatsApp 0 operadora 11 7535 4564, porque quando você enviar seu WhatsApp, seu pedido de oração, nós vamos estar falando de você aqui e vamos estar também orando por você no final da programação. Amém? Amém, apóstolo? Amém. E nesse bloco da nossa programação, nós vamos abrir para você mandar perguntas. Você pode ligar e pode mandar perguntas neste momento a respeito de situações que acontecem na sua vida cotidiana, quando você passa por algum problema e você não sabe como agir. Existe algo que nós aprendemos com o nosso apóstolo, e quando eu me converti, né, ele foi meu discipulador, meu pastor, e ele sempre falava comigo: o que você acha que Jesus faria no seu lugar? E essa frase gravou na minha mente. E sempre quando eu tenho uma situação difícil para resolver, um discernimento que eu preciso ter de uma situação, de como agir, eu sempre lembro, e eu vou na palavra de Deus e eu procuro saber como é que Jesus faria, como é que dentro do reino de Deus funciona, para eu poder ser abençoada por Deus com as minhas atitudes, através das minhas atitudes. Porque aquilo que eu planto, eu colho. Aquilo que você faz hoje, você vai colher. De uma forma ou de outra, aquilo volta para você. Porque a palavra de Deus não mente. O que você planta, você colhe. Posso ouvir um amém, apóstolo? É verdade. Por isso nós temos que ter sabedoria nas nossas palavras, no nosso agir. E o apóstolo sempre me ensinou que nós temos que saber como procedermos dentro do reino de Deus em todas as situações da nossa vida. Porque, apóstolo, tem pessoas que não sabem, acontece uma situação na vida dela e de repente você não tem ainda o domínio próprio, né? Que o nosso apóstolo estava ministrando aqui a respeito do Espírito Santo, nosso amigo, seu amigo. E o Espírito Santo, ele nos dá domínio próprio, que faz parte, né, dos frutos. Do fruto do Espírito. Sim. É um fruto com vários gomos, né? Então o fruto ele nunca vem defeituoso, né, apóstolo? Sem dúvida. dúvida. Você joga fora. Então o fruto, ele tem Me permite, bispo? Pois não, apóstolo. Os dons do Espírito Santo são 9. E os 9 dons do Espírito Santo é para você ter uma vida de poder, para você poder testemunhar, para você poder realizar, para você poder conquistar, para você poder influenciar. Os dons do Espírito Santo é para isso. Agora, os frutos do Espírito Santo é para você viver eternamente.
é para você desfrutar, na verdade, de uma comunhão com Deus, é para você desfrutar de uma intimidade com Deus, é para você desfrutar, na verdade, de uma paz, é para você desfrutar de um relacionamento com Deus profundo. Por quê? Porque os frutos do Espírito Santo é para o seu coração, é interno, é interior. Os dons do Espírito Santo é para o exterior, bispo. É verdade, apóstolo. E eu tenho já uma pergunta para você, apóstolo, que muitas pessoas fazem, porque a gente vê, muitas vezes, pessoas sendo usadas através dos dons do Espírito Santo, pessoas boníssimas, né? Que são boas para outras pessoas, são usadas, mas também vemos pessoas que têm os talentos, têm os dons, mas ainda não são... não tem a totalidade ou algum aspecto do fruto do Espírito. Eu queria perguntar, o que é que nos leva para o céu? O que é que nos leva a desfrutarmos do reino de Deus aqui? São os dons ou é o fruto do Espírito? Fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito? O fruto do Espírito Santo é que leva você a desfrutar, leva você a experimentar o melhor de Deus na sua vida. Eu conheço pessoas, amém, que têm os 9 dons do Espírito Santo. Ele é uma bênção para a igreja, ele é uma bênção para o povo. Deus usa ele tremendamente, usa até ela poderosamente, mas ele não é uma bênção para ele. Ele não é a bênção para a família dele, né? Ele não é uma bênção para quem caminha com ele, né? E um dia, observando isso, eu falei, mas Deus, como é que pode? Ele é cheio, ela é cheia do Espírito Santo, Deus usa ele, Deus usa ela. Irmãos, isso está na Bíblia. A palavra do Senhor nos ensina que os dons não salvam. A salvação está em Jesus Cristo. E para que nós sejamos salvos em Cristo Jesus, primeiro é pela fé. E segundo, nós temos que dar fruto da nossa comunhão com Deus, do nosso relacionamento com Cristo. Temos que ter a mente de Cristo, o coração de Cristo, o sentimento de Cristo, ou seja, as boas obras em Cristo Jesus. Amém? Os frutos do Espírito Santo são 9 também. Daqui a pouco eu quero falar sobre os 9 frutos do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, apóstolo. E nós estamos aí, pastor Ronei e pastora Vanessa está mandando também, pastor Ronei e Vanessa Diniz está mandando um abraço aqui para a nossa programação. Amém. Deus abençoe o pastor, a Vanessa, filha do apóstolo Cláudio Diniz. Posso ouvir um amém, apóstolo? Amém. Você falou dele agora há pouco, né? Falei dele. Glória um abração a Deus. Para o apóstolo Cláudio Diniz, um abração para Vanessa, o pastor Ronei, amém, para a Vanessa, amém. Eu vi essa menina nascer. É verdade. já vi ela nascer. Não vamos falar a idade dela, nós não vamos. Eu vi hoje, está uma mulher de Deus, tremendamente falou, usada apóstolo, pelo Espírito Santo, amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Mas, apóstolo, ainda continuando, muitas perguntas que vêm para nós, até mesmo dentro da igreja, aconselhamentos que nós fazemos, pessoas perguntam para nós como é que elas devem proceder. E eu acho que a chave de tudo isso, você falou na primeira programação, que é você ter um relacionamento com o nosso amigo Espírito Santo. Porque a parte do Senhor Jesus, ele já fez, ele já foi o nosso cordeiro, ele já foi... Ele cumpriu o papel dele, mas quando ele foi ascendido aos céus, ele falou que deixaria para nós o Santo Espírito, o Espírito Santo Consolador, que queria nos consolar, queria ser nosso amigo, iria nos dar a diretriz do que fazer. Eu acho muito lindo quando o apóstolo estava com a mãe dele no hospital, e ela estava passando por uma cirurgia no ano de 88, né, apóstolo? Uhum. Que o câncer voltou, que a mãe dele foi curada em 86. Em 85 a minha mãe teve câncer terminal. Quando eu fiz um voto com o Senhor Jesus, Jesus curou a minha mãe de câncer terminal. Eu me converto no ano de 86. Amém? Em 88...
Minha mãe já estava curada de câncer desde 85. Em 88, em janeiro de 88, o Espírito Santo falou comigo que o câncer ia voltar, mas que eu não ia entender naquele momento, mas depois eu ia louvar e glorificar a Deus. Mas eu gostaria que você falasse, apóstolo, por quê? Sim. Né? A sua oração. Porque a minha mãe e a minha família não eram cristãos evangélicos. Pelo contrário, a minha mãe, apesar de ter sido curada de câncer, depois ela está curada, uma mulher saudável, minha mãe tornou-se uma mulher endurecida. E quando eu me converti a Jesus, ela passou a me perseguir. Meu pai passou a me perseguir. Falava até que você não era filho dela. Minha família passou a me perseguir. A maior perseguição que eu tive foi na minha própria casa. Depois do Senhor usar a sua vida como intercessor para que a sua mãe fosse curada. Minha mãe começou a me perseguir. Foi até buscar um padre, né, para conversar com o padre e falar, olha, é o seguinte, padre, eu quero que o senhor converse com meu filho, porque agora ele anda com uma Bíblia e ele anda indo na igreja evangélica. Eu quero que o senhor fale com ele, padre. E não é possível, meu filho ficou louco. Ele só fala de Jesus, ele só fala sobre o Espírito Santo e ele fala numa linguagem que ninguém entende. Padre, por favor, vai lá, faz alguma coisa, seu padre. O padre falou, filha, deixa ele, esse é o caminho dele, Deus preparou ele para isso. Deus usou um padre para falar com a minha mãe. Amém. Deus usou um padre e falou, deixa ele, porque esta é a missão dele, esta é a missão. Deus revelou para o padre a minha Deus missão, meu ministério. Para poder falar com usou. sua mãe, né? Aí minha mãe deu uma amenizada, mas mesmo assim estava endurecida. Conclusão, o câncer voltou. Não, essa é uma parte, mas eu quero que você fale aquela parte, porque o apóstolo ficava orando na salinha lá da igreja quadrangular onde ele congregava lá, e tinha uma sala de oração, e você falava assim, Senhor, eu não quero te servir porque o Senhor curou minha mãe de câncer. Ah, sim, isso é forte. Conta essa parte. É o seguinte, eu tinha um período que eu orava uma média de 4 a 6 horas por dia. Mas diga o porquê. Porque você tinha que sair de casa, porque Deus me separou já para Ele. Ele não permitia que eu trabalhasse no lugar. Eu trabalhei isso apenas 7 meses, secularmente. Depois Deus me separa para ser um missionário. Em 7 meses eu já estava como um missionário, itinerante, ajudando muitos pastores, igreja. Eu tinha um ministério urbano, fazendo visitas nas casas, hospitais também. E esse era o meu ministério, né? Eu jamais imaginaria que um dia eu seria um pastor. Deus teve muita coragem, né? Me chamar para ser um ministro, né? O meu ministério era um missionário, um ministério de rua, de visitas, né? De ministrar para as pessoas, alcançar, pregar na praça, ministrar. E eu era feliz. Você fazia os bastidores. Sempre, ajudando pastores, tal. Eu jamais imaginaria ser um pastor, estar hoje aqui falando numa emissora através do Espírito Santo. Jamais imaginaria. Isso é graça, muita graça do Senhor. Amém? E aí o que aconteceu? Nesse período eu orava e falava assim, Jesus, eu não quero estar servindo ao Senhor porque o Senhor curou minha mãe de câncer. Faço. Minha mãe estava com câncer terminal e eu fiz um voto com o Senhor, que se o Senhor curasse a minha mãe de câncer, eu ia servir a Ti. O Senhor cumpriu a sua parte, o Senhor curou ela. Ela está curada, mas agora eu estou te servindo somente porque o Senhor curou a minha mãe de câncer. Eu não sei se eu estou servindo a Ti porque eu te amo. E eu orando. No dia seguinte, na salinha de oração, novamente, Senhor, estou aqui. Queridos, eu entrei em crise espiritual, bispo. Por quê? Porque eu não sabia, eu não tinha certeza se eu estava servindo a Deus, porque eu amava o Senhor, porque eu amava Deus, porque eu tinha prazer em estar na presença de Deus, ou eu estaria servindo a Deus somente porque Ele me curou. Curou a sua mãe de câncer. Somente curou, desculpa, a minha mãe de câncer. E aí eu entrei em crise. Será que eu estou servindo a Jesus porque, porque Ele curou a minha mãe de câncer? E se Ele não tivesse curado, será que eu estaria servindo? Essa é uma boa pergunta, né? Mas você teve a resposta. E aí eu comecei a questionar. Eu comecei a me questionar se verdadeiramente eu estaria servindo a Deus, porque ela
estava curada e se eu ia ser fiel a Deus se ela não tivesse curada. Foi aí que o câncer voltou. Aí o Espírito Santo avisou o apóstolo que o câncer iria voltar, mas que ele não se preocupasse, porque com essa volta do câncer, Deus ia completar a obra. Que realmente foi, a mãe dele voltou o câncer em 88 e ela teve que ser operada no Hospital Heliópolis, não é? Heliópolis. Ela teve que ser operada e aí lá, enquanto ela estava sendo operada, ela ouviu os médicos dizendo, nós estamos perdendo a paciente. Só que neste mesmo momento o apóstolo estava lá no jardim do hospital. Posso? Pois não, apóstolo. Posso falar? Tá bom, ele gosta de contar. Ah, não, eu tenho que contar isso aí. Isso é muito forte, mudou a minha vida, mudou a minha história. Quando eu estava na salinha de oração, o Espírito Santo falou comigo, em janeiro, olha, o câncer da sua mãe vai voltar. Eu entrei em parafuso. Meu irmão, eu testemunhava que Jesus havia curado a minha mãe de câncer. Agora, o Espírito Santo fala comigo que a minha mãe vai voltar o câncer. Eu entrei em parafuso, meu irmão. Eu não sabia o que fazer. Eu falei, meu Deus, então o que eu falei foi mentira. O Senhor nunca curou minha mãe de câncer. Então o que eu falei foi uma ilusão. E o diabo no meu ouvido. Acusando, né? Acusando, olha, Deus nunca curou sua mãe de câncer. O câncer vai voltar. Você não pode dar testemunho, porque o seu testemunho não existe, ele é falso, ele não é verdadeiro. E aquilo começou a oprimir, aquilo começou a me entristecer. E eu comecei a ficar abatido. Conclusão, quando foi no mês de abril, o câncer voltou. Voltou da mesma forma do ano de 85, quando a minha mãe estava cancerosa pela primeira vez. Só que quando voltou o câncer agora, no ano de 88, o que aconteceu? Pela primeira vez a minha mãe pediu oração para mim, bispa. Pela primeira vez a minha mãe pediu oração para mim, e quando ela pediu oração, ela falou, Sérgio, eu quero que você ore por mim, eu quero que você ore por mim, porque você é um homem de Deus. Eu nunca vi minha mãe falar isso a meu respeito. Ela me perseguia, bispa. Ela não... a glória de Deus. Justamente. Aí o que aconteceu? Eu falei, mãe, eu vou orar pela senhora, e se a senhora crê, Jesus vai curar a senhora. Creia, creia, mãe, porque Jesus vai curar a senhora de câncer, e nunca mais a senhora vai ter esse problema. E aí minha mãe foi hospitalizada, aí o meu pai fez um voto com Jesus, que se Jesus curasse ela, ele ia servir meus primos, minhas tias, meus tios, toda a minha família que era católica, toda a minha família que tinha alguns espíritos também, não tinha experiência com Deus, não conheciam a Deus, fizeram um voto, que se Jesus curasse a minha mãe, curasse a tia, como meus primos falavam, nós vamos nos converter, vamos virar todo mundo crente. Amém. Eu comecei a ouvir isso no meio da minha família. É verdade. Amor, eu comecei a ver isso. Nesse inteirinho, minha mãe está lá no Hospital Heliópolis, sendo operada no 6º andar, ela está na sala de cirurgia, eu estou lá no estacionamento lá fora, orando, falando com Deus. Quando eu falo com Deus e começo a falar com Deus, eu disse assim, chorando, falei, Jesus, eu quero declarar para o Senhor, Deus, eu quero declarar para o Senhor, Deus, em nome do Senhor Jesus, que ainda que o Senhor não tenha curado a minha mãe de câncer, eu creio que os cancerosos são curados, eu creio que os cegos enxergam, eu creio que os surdos ouvem, os mudos falam, os mortos são ressuscitados, eu creio, Senhor, que ainda que a minha mãe não foi curada de câncer, eu creio que os coxos andam, sabe por quê? Porque eu creio em Ti, Senhor, e tem mais, Deus, eu não vou Te deixar, eu não vou Te largar, sabe por quê, Jesus? Saiu, porque eu Te amo, Jesus. E eu levantei as duas mãos no estacionamento do Hospital Heliópolis e disse, Senhor, eu Te amo, Jesus, eu Te amo, Senhor, eu Te amo, ainda que o Senhor não curou a minha mãe de câncer, ainda que o Senhor não cure a minha mãe, eu sei que ela vai partir e um dia eu vou me encontrar com ela na glória, mas eu Te amo, Senhor, porque eu tenho prazer em servir a Ti, não porque o Senhor curou a minha mãe de câncer, não por uma barganha, por um negócio, porque eu Te amo, eu Te louvo, eu Te adoro. Quando eu declarei isso, eu ouvi a voz
do Espírito Santo. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Espírito Santo disse para mim: agora que você disse que você ama Jesus, estou sentindo a presença do Espírito Santo nesse lugar. Na cara subconta la bachúria. Estavam revoltados oh, meu com Deus. E você vai falar nesta tarde que você ama Jesus. Estou sentindo a presença. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo nesse lugar. Aleluia. A presença do Espírito Santo está real. Glória a Deus, aleluia. Eu não estou falando sobre uma religião, eu não estou falando sobre uma placa de igreja, eu estou falando sobre uma pessoa chamada Espírito Santo. E o Espírito Santo está tocando na sua vida nesse momento. O Espírito Santo está ministrando na sua vida nesse momento. Amém. Porque, bispo, eu senti a presença, porque o Espírito Santo disse para mim: agora que você disse que você ama Jesus, você ama o Senhor Jesus, peça ela de volta que Ele vai te dar. Bispa, minha mãe tinha morrido. É verdade. Minha mãe ia morrer. Conta o que aconteceu lá dentro. Você não está entendendo, a minha mãe ia morrer. Ela já estava morta. Enquanto isso que eu estava no estacionamento do Hospital Heliópolis, a minha mãe estava na sala de cirurgia. E ela mesma 3 contou médicos. A minha mãe viu e contou isso para toda a família. Ela sentiu que ela estava morrendo. Os médicos fizeram... Ela ouviu o médico falando: estamos perdendo a paciente. Aí o outro falava: nós não podemos perder, porque a família está toda lá fora. Reunida. Está toda reunida lá fora. Nós temos que reanimá-la. E ela sentiu, a anestesia, ela ouviu isso, Deus permitiu que ela ouvisse tudo isso. E eles estavam dando aquele, como chama? Choque. Aquele choque para poder voltar ao coração dela. E ela vendo tudo isso, e de repente ela testemunhou que uma luz veio até ela, um clarão de luz. De glória. De glória, e falou: filha, não temas, eu estou contigo. E conte esse testemunho para toda a sua família, porque estou te dando vida novamente. Por isso que nós estamos aqui neste programa, Vida Plena com Deus. Aleluia. Nós não somos, na verdade, religiosos. Nós não somos fanáticos, mas isso é um estilo de vida que nós estamos compartilhando com você, uma vida real, que somente Deus, em Cristo Jesus, através do seu Espírito, pode proporcionar a você. E aí conta, bispa. E aí a família inteira se converteu, todos fizeram votos, e quando ela voltou para o quarto, tem uma longa história que depois amanhã a gente pode continuar, né, apóstolo? Não, mas é o seguinte, peraí, você não contou um detalhezinho que eu Diga. chamo de moranguinho no chantilly. Preste bem atenção. Quando o Espírito Santo falou comigo, eu estou lá no estacionamento, peça a sua mãe de volta que ele vai te dar, queridos, eu não tomei água de parto, eu não sou idiota. Deus me deu inteligência para pensar, para raciocinar. Posso ir um amém? Falei, poxa, se o Espírito Santo está pedindo para eu pedir a Deus ela de volta, então eu perdi ela. Então eu tinha perdido. Então ela estava morrendo. Aí o Espírito Santo falou assim: peça ela de volta. Peça ela de volta que Deus vai te dar. Eu falei: mas Senhor, eu creio que o Senhor pode dar de volta a minha mãe. Amém, eu creio que o Senhor pode, ó Senhor, curar a minha mãe, dar vida abundante para a minha mãe, ó Senhor, dar saúde para a minha mãe, para que toda a minha família veja que o Senhor é Deus e eu possa testemunhar para a glória do Senhor Jesus. Quando acabei de falar isso, diante do mundo espiritual, diante do mundo físico, novamente, a voz do Espírito Santo falou: Deus acabou de entregar ela de volta para você. Bispa, isso foi em 1988, abril de 88. Amém, Jesus. A minha mãe foi curada. E desde então, de 1988, nunca mais a minha mãe teve câncer. Ela teve que fazer uma cirurgia de vesícula há uns 5, 6 anos atrás. E ela teve que fazer todos os exames novamente. Inclusive, ela nem gostava de falar sobre essa doença, nada, né? E o médico falou assim: a senhora não tem que temer, porque nós fizemos todos os exames da senhora, a senhora vai poder operar da sua vesícula sem nenhum temor, porque a senhora é saudável, a senhora não tem nenhum problema físico, nenhuma doença, nada, nem a pressão dela, ela tem 88 anos, nem a pressão dela estava com problema, estava tudo equilibrado.
Então, quando Jesus faz, ele faz A obra é total, completa. não é, apóstolo? A obra é completa. Amém. Mas nós aprendemos, bispo. Eu aprendi. E eu tenho compartilhado isso na igreja. Nós não fazemos barganha com Deus. Amém. Nós não compramos a Deus. Amém. Nós amamos ao Senhor. Nós somos apaixonados pelo Senhor. Posso falar Glória amém? a Deus. Amém, Amém, bispo? apóstolo. Apóstolo, infelizmente, nosso tempo desta programação encerrou-se. Mas daqui a pouquinho eu vou voltar. Eu vou voltar daqui a pouquinho. O apóstolo vai tomar um cafezinho. Vai, né? Amém. Tomar um cafezinho ou uma água. Enquanto isso, eu vou estar com você. E eu vou estar junto com você e junto com o Espírito Santo. Nós vamos fazer uma terapia com o Espírito Santo. Você que está precisando Tremendo. falar, você que está precisando sentir esta presença, você que está precisando ter experiência, porque nada fala mais alto do que uma experiência. Se prepara, porque no próximo bloco você vai ser tocado por esse nosso amigo, que também quer ser seu amigo, em nome de Jesus. Amém? Até já. Vamos para um clipe rapidinho.